Iracema Digital, bem-vindos à segunda parte da programação do primeiro dia da nossa segunda escola de verão de inteligência artificial do Iracema Digital. Eu sou Marcos Irano, vou chamar aqui meu parceiro aqui da tarde, Thiago Fernandes, que vai estar dividindo comigo a condução dos painéis e das conversas aqui. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Marcos, tudo bom? Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando a gente. É um prazer passar essa tarde aqui contigo e com os nossos convidados aqui para falar desse tema que é super importante, que começou a ser debatido na programação da parte da manhã, né? Então, vai ser uma tarde bem proveitosa. Mas antes de começar, a gente tem alguns recados, né? Pessoas importantes aí para falar antes, né? Vamos chamar o Sam Faraday, que é o coordenador geral aqui, responsável por todo esse evento que está acontecendo agora, né, Sam? Boa tarde. Oi, amigo. Boa tarde, Sam. Muito bom estar com vocês. Boa tarde a todos, que tenhamos mais um momento tão glorioso quanto foi o primeiro momento pela manhã. Excelente. E, obviamente, não podemos deixar de ter aqui a presença do nosso presidente Ricardo Liebmann para fazer oficialmente, então, a saudação inicial dessa tarde para iniciar a programação, né? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo Alvim e Aristides Pavani, do Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal. Muito obrigado pelas suas participações. Também muito obrigado pela pertinência do programa do MCTI em Inteligência Artificial, um programa que foi gestado aí há pouco tempo e está em plena atividade. Vamos ouvir muito sobre ele nesse evento. Depois nós vamos ter também grandes empreendedores e pessoas da academia como segunda parte do evento. E vamos ter depois também as aplicações de inteligência artificial que o governo do Estado do Ceará tem investido nas áreas de segurança e no Iris Lab, certo? E no fim nós vamos ter uma aula também do Tarcísio Pequeno, que é o presidente da FUNCAP, e do Vasco Furtado, que são as pessoas das mais antigas do Estado do Ceará e as mais atualizadas, provavelmente também, no tema. Tá certo? Então, hoje, o tema é bastante aderente ao evento, né? Sem mais delongas, né? Eu acho que é mais importante a gente ouvir o Paulo, começar ouvindo o Paulo Alvim e o Aristides sobre esse programa do MCTI. Sejam bem-vindos. Obrigado, Marcos Irano e Thiago, pela participação. E vamos ter uma tarde muito proveitosa, como a manhã de hoje também foi. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado. Então, Paulo Alvim, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Ao cumprimentar o Ricardo, né, e o Mauro, que teve também poucos minutos atrás conosco aí, né, agradecer o convite do Iracema Digital, né, parabenizando por essa iniciativa, a segunda Escola de Verão de Inteligência Artificial, né, cumprimentar também o Thiago e o Sam, né, e o amigo Aristides, tá? Eu gostaria de, primeiro, em nome do ministro Marcos, né, parabenizar pela iniciativa, né? Inteligência artificial é algo que o ministro Marcos Pontes, né, coloca na prioridade das prioridades, né, e desde que, ainda no governo de transição, né, começou a construir, definiu como estratégico a nossa atuação, né? Então, desde janeiro de 2019, esforços foram feitos nesse ministério para a gente construir toda uma lógica de atuação no sentido de potencializar, né, o trabalho de inteligência artificial. E aí eu gostaria de listar algumas dessas iniciativas. A primeira iniciativa, né, que foi uma iniciativa do ministro Marcos, foi lançar, logo no início do governo, o decreto da política de internet das coisas. E, já naquele momento, o ministro Marcos integrou a estratégia de internet das coisas com a estratégia de IA. E isso ficou materializado em algumas iniciativas que foram anunciadas no último trimestre de 2019, num evento em São Paulo,
quando foi lançada, né, duas ações fundamentais para nós na área de inteligência artificial. Primeiro, o início do processo de construção coletiva da Estratégia Nacional de IA, né, cujo processo se conduziu ao longo de 2020, inclusive com processos de consulta pública, e que, nesse momento, a gente está finalizando a elaboração do texto, e a nossa expectativa é que, nos próximos 2 meses, deveremos estar colocando na rua a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. O segundo movimento iniciado em 2019 ainda, e que esse ano, né, fecharemos esse trimestre o primeiro ciclo, foi o lançamento da chamada de centros de referência, né? E aí o amigo Aristides teve um papel muito importante e relevante nesse processo da negociação. Eu estou agora pegando o processo para finalização da primeira etapa, que diz respeito, né, a uma chamada conjunta, né, com a FAPESP, né, utilizando, né, recursos, né, oriundos da internet, né, do CGI, né, do Comitê Gestor da Internet, onde, num primeiro momento, e foi objeto da primeira etapa da chamada, nós estamos apoiando, né, 4 centros de inteligência artificial nas 4 áreas prioritárias do plano de IoT. Então, teremos um centro em Indústria 4.0, um centro em Agro 4.0, um centro em Cidades Inteligentes e um centro em Saúde 4.0. Esse foi um processo que foi fruto de muita discussão. Lançamos o edital o ano passado, recebemos quase 2 dezenas de propostas, né, e de alta qualidade, e, para nossa grande satisfação e surpresa, envolveu toda a comunidade científica, né, envolvida com a temática de inteligência artificial, que nos levou a um desafio, né, para termos total transparência e independência no processo de análise, tivemos que fazer um comitê internacional de análise. Isso, inclusive, atrasou um pouco o processo, porque nós tivemos que pegar todas as propostas, fazer versão em inglês, submeter no exterior a especialistas na área de IA, e nesse momento, né, nós já recebemos os pareceres, né, desses especialistas internacionais, e nos meses de fevereiro estaremos consolidando o processo de análise desse posicionamento para anúncio, ainda em março, do resultado do apoio a esses 4 centros de referência. Isso é fundamental, porque essa é a base de integração de uma atuação em rede, né, de toda a comunidade de inteligência artificial. Isso se soma, né, a outras iniciativas que estavam ocorrendo, e eu gosto de citar o trabalho, né, muito significativo que a FAPESP já faz em São Paulo, né, num centro envolvendo parceria pública e privada. Outra iniciativa que nós também nos envolvemos é o centro, né, um centro de políticas públicas para IA, liderados pelos colegas do Ministério da Economia, que conta com parcerias empresariais e parcerias, né, que também foi lançado no final do ano passado, né, em São Paulo. E, por fim, algo que foi objeto de provocação do ministro Marcos Pontes, né, no sentido de a gente estimular, ainda no início de 2020, né, o esforço de pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial. E aí eu gostaria de ressaltar 2 iniciativas, né, que foram conduzidas aqui no âmbito do Ministério. O primeiro foi o programa IA2, parceria com o Softex, onde nós lançamos um desafio, né, para startups, né, desenvolver soluções e aplicações de IA. Para nossa grata surpresa, mobilizou-se quase 800 startups, e desde o início do ano, mais especificamente desde fevereiro, iniciou-se um processo de afunilamento do processo de desenvolvimento dessas startups e apoio financeiro a essas startups, e nós estamos na iminência de fechar esse ciclo, né, que foi muito rico, né? Na última etapa, mobilizamos mais de 100 startups desse funil, né, e devemos fechar agora no início do ano, né, um apoio mais efetivo, sendo que, desde então, esse grupo de startups vem recebendo apoio. Uma outra iniciativa que lançamos no final do ano passado foi em articulação com nossa Embrapi, né, da rede Embrapi
de inteligência artificial, onde um conjunto de centros de referência, unidades Embrapi, amplificaram, né, o processo de apoio, né, a empresas brasileiras que desenvolvem aplicações de startup ou usam aplicações de IA ou usam, né, soluções de IA no seu processo de produção, no seu processo de oferta de produtos e serviços. Ou seja, desde o ano passado, a gente intensificou o processo de fomento. Somado a isso, né, duas outras iniciativas que foram conduzidas pela FINEP também foram oportunidades que foram aproveitadas por empresas que utilizam a IA. O primeiro foi uma chamada, né, da FINEP de subvenção econômica para apoio a tecnologias 4.0, também nas 4 áreas do plano de IoT, onde a gente identificou, dentre os agraciados, né, dentre aqueles que foram selecionados, empresas que utilizam IA como tecnologia digital no seu processo de oferta de produtos e serviços para o mercado. Além da área de Covid, né, o Ministério investiu mais de 450 milhões, né, o ano passado, especificamente em soluções para o Covid, nas diversas áreas da saúde e de tecnologias para apoio ao setor de saúde. E o que a gente verificou, que muitas das nossas gratas soluções que estão sendo apoiadas, algumas que foram fundamentais para o desenvolvimento da busca da solução, tiveram o uso intensivo de IA. Tudo isso é uma demonstração, né, do papel que IA passa a ocupar no ambiente das tecnologias digitais, que com a aceleração do processo, né, de transformação digital que passamos a viver no ambiente, né, da pandemia, né, é um caminho sem volta. E, nesse sentido, um dos desafios que nós estamos construindo aqui internamente é um esforço de capacitação de recursos humanos para a área de inteligência artificial, né, que gera uma oportunidade. E é nesse sentido que a gente vê com muita oportunidade, né, esse evento de vocês, a segunda escola de verão de inteligência artificial, como algo fundamental, né, e algo estratégico que venha a cumprir um papel fundamental, porque precisamos mais capital humano, cada vez mais, nessa área que é fundamental para a incorporação de tecnologias digitais, seja no setor produtivo, seja no cotidiano da sociedade. Assim, Ricardo, rapidamente, era isso que eu queria colocar, como as iniciativas que nós estamos conduzindo, informando que é prioridade fundamental para o ministro Marcos Pontes e novas ações na área de apoio à ciência, à tecnologia e à inovação nas empresas será feito nesse processo de desenvolvimento desse novo momento que a gente vive. Obrigado aí pela oportunidade e agradeço, né, o convite ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigado, caro Paulo. Olha, informações muito importantes aí, porque tudo isso a gente, né, o mundo inteiro já está bastante envolvido aí com o desenvolvimento das tecnologias ligadas à inteligência artificial. A gente sabe que inteligência artificial é potencialmente uma das tecnologias com maior potencial de desenvolvimento, não só da tecnologia em si, mas, obviamente, da aplicação dela, no final das contas, né? E esses setores, né, da indústria 4.0, o agro, as cidades, né? E as cidades desdobram uma série de outras também demandas, né? E a própria saúde, ainda mais em contexto, estou até de máscara aqui, porque hoje fui confirmado com Covid positivo, então é uma doença que está presente no mundo inteiro e, enfim, preocupando, né, uma série de enfim, lideranças, governantes, políticos e tudo mais, a sociedade como um todo, não só pela doença e pelo todo o impacto que ela causa, mas também porque, enfim, há uma série de consequências, né, que a gente tem percebido já na questão de economia, enfim, tudo mais. Então, é bastante sério, a gente precisa tratar disso, né? Tiago. Bom, então, complementando o que você colocou, e eu gostaria de fazer uma breve pergunta para o Paulo. Paulo,
você citou a estratégia nacional, né, de IA. Na sua visão, assim, quais são os maiores desafios que a gente tem hoje para o desenvolvimento dessa estratégia nacional que você há pouco falou? Opa. Veja bem, Tiago, o primeiro chama-se capital humano, né? Que é um desafio das tecnologias digitais como um todo. No segundo, é um processo de percepção pela sociedade, e aí eu estou falando de cultura, porque quando a gente fala de IA, a gente fala de alguns aspectos, e aí eu vou citar só a questão do uso de IA, que tem a variável de ética, né, que se torna fundamental. Então, a relação, e aí nós estamos dentro de toda a lógica, né, de proteção de dados, né, de preservação de privacidade, esse tipo de coisa, tudo isso sendo respeitado. Então, o braço da regulação se torna fundamental no processo, porque a gente tem que respeitar os direitos do cidadão, os direitos das organizações. E o grande desafio é que a gente consiga dar acessibilidade ao uso, né? Que não seja mais uma tecnologia de caráter elitista, mas que seja uma tecnologia que possa ser apropriada por empresas dos diversos portes, dos diversos setores, num processo de transbordamento dos ganhos, como foi colocado pelo Mário, que o IA pode dar, né, no âmbito dos benefícios, mas principalmente do transbordamento para a sociedade. IA tem que ser visto como uma tecnologia que vai contribuir significativamente para, primeiro, ganhos de produtividade, né? E aí eu falo competitividade e produtividade no campo, no setor empresarial, no setor prestador de serviço, mas principalmente que eu possa incorporar os ganhos de IA também na qualidade de vida. E aí eu falo, por exemplo, na área de telemedicina, que isso se transforme num ganho para facilitar a universalização do processo de atendimento médico, né? O barateamento do acesso a uma medicina de qualidade, além da questão, né, que a gente acredita também como potencial na área educacional. E algo que já está sendo intensivamente utilizado, né, eu gostaria de destacar, por fim, que é a questão da segurança pública, né? Ferramentas de inteligência artificial podem contribuir muito significativamente para a gente melhorar, né, o nosso padrão de segurança pública com ganhos para a sociedade como um todo. Ou seja, os resultados de IA têm que se refletir em ganhos para o setor produtivo e ganhos para o cidadão como um todo. E algo que é fundamental e está intimamente relacionado com o nosso ministério. Nós precisamos aumentar o número de pesquisadores, né, na área de inteligência artificial, nós precisamos ampliar os grupos de pesquisa na área de inteligência artificial em todo o território nacional, né? E, para isso, o modelo dos centros de referência, numa atuação em rede, é estratégico, porque isso dá uma aceleração ao processo, mas é fundamental, né, que quando a gente pensa em capital humano, não apenas capital humano para o setor produtivo, capital humano para melhor utilização de IA, mas principalmente para a construção de novas soluções de IA. E aí eu falo o pessoal de pesquisa, o pessoal de startups, ou seja, gente é estratégico. Maravilha, Paulo. Vou colocar aqui de volta na sala o Sam Faraday, nosso grande coordenador geral aqui, para fazer uma pergunta também para o senhor. Secretário, parabéns pelos projetos, né? Entendo os desafios. Uma pergunta um pouco meio direta, como é que o senhor pensa que a gente vai vencer essa falta de mão de obra? E, porventura, os institutos federais e as universidades estão nesse grande projeto de aumentar os pesquisadores, e não só pesquisadores, mas o pessoal que faz desenvolvimento, entendendo que IA é um conceito que tanto tem a parte de inteligência artificial em si, mas que conta com
uma infraestrutura, conta com uma necessidade de outros profissionais de mão de obra, como o pessoal de front-end, de desenvolvimento. Há um projeto nacional para aumentar esse tipo de mão de obra qualificada? Tá, veja bem, vamos lá. Você levantou a bola para eu ponderar algo significativo. Apesar do nível de desemprego que o país passa, o setor de TIC, né, ele tem demanda reprimida de mais de 300 mil postos de trabalho. E quando você fala o pessoal das tecnologias digitais, né, no sentido ampliado, esse universo é muito significativo. Isso é quase um esforço de mobilização nacional, isso, inclusive, é fator prioritário no âmbito da Estratégia Nacional de Transformação Digital do país, e iniciativas estão sendo construídas, né? E nós temos que trabalhar nas duas vertentes, né? O ministro Marcos Pontes tem usado que nós temos que ter uma grande frente de capacitação tecnológica no país nesse momento, puxado inicialmente pelas tecnologias digitais, mas posteriormente, né, ampliando para as tecnologias portadoras de futuro. E aí, nesse sentido, né, eu gostaria de ressaltar algo que nós estamos construindo nesse momento, chamado Residência em TIC, onde inteligência artificial está lá. Ou seja, nós vamos trabalhar num processo muito articulado, né, com o setor produtivo, num primeiro momento, a partir de demandas, né, que o setor empresarial precisa, porque eles são aceleradores desse processo, né? Então, nós temos trabalho junto com o setor produtivo na linha de qualificação, né? E aí, extrapolando os modelos formais de educação, nós temos todo um trabalho com o Ministério da Educação, né? Seja pela estratégia na política de inovação, seja pela estratégia na área de transformação digital, da gente acelerar. E aí, como você citou, os institutos federais talvez sejam um veículo de maior velocidade, mais dinâmico para a gente acelerar a formação, né, tradicional na área de IA, né, mas não ficamos apenas nesse processo, né, temos que envolver as universidades, mas principalmente precisamos ter outros mecanismos para atualização e qualificação. E aí, redes como o Sistema Senai, né, redes como outros parceiros empresariais que estão amplamente afinados conosco têm sido mobilizados, e existe um esforço que integra Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Economia e Ministério da Educação, o nosso ministério, no sentido de integrar iniciativas para a gente, rapidamente, porque nós estamos falando que não dá, estamos atrasados nesse processo, no sentido da gente atender as demandas e as oportunidades de postos de trabalho que já existem nesse momento. Muito obrigado, secretário. Muito bem.